Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para gravar a nossa segunda lista hoje sobre equações fracionárias e inequações do primeiro grau. A nossa lista está aqui no link na descrição do vídeo. Espero que todos gostem, acompanhem, os exercícios que serão desenvolvidos e curtam aí o nosso canal IFC, para que a gente possa cada vez produzir mais vídeos, para auxiliar vocês. Vamos lá? Então, pessoal, nosso primeiro exercício pede para a gente resolver as equações de primeiro grau. Então, nós temos 5 itens e aqui, nós temos equações mais simples e equações que envolvem frações. Então, aqui no item A, nós temos uma fração que diz o seguinte: 7 menos, e esse menos, então, a gente vai lembrar que ele está pedindo o oposto, Porque nós temos parênteses, então ele pede o oposto de todos aqueles valores que estão ali dentro do parênteses, igual a t mais 2. Então, ficaria assim: 7, como ele está pedindo o oposto de 4 é menos 4t. O oposto de menos 9 mais 9, igual a t mais 2. Bom, porque tem muitos alunos que acabam esquecendo, e fazem aqui 7 vezes 4t, 7 vezes o menos 9. Não pode. Esse menos, ele está pedindo o oposto do que nós temos aqui dentro do parênteses. Ou, se quiser pensar como sendo um menos 1, também poderia, Porque, na verdade, aqui, menos 1 vezes 4t, menos 4t. Menos 1 vezes menos 9 vai dar mais 9. Então, não deixaria de ser uma multiplicação pelo menos 1 que está ali na frente. Então, agora, nesse momento da nossa equação, conforme nós já vimos em sala de aula, nós devemos aqui estar trabalhando com as operações inversas. Então, nós vamos manter, de um lado da igualdade, aqueles termos que têm letras, no caso o t, e do outro lado da igualdade, aqueles termos que não estão acompanhados da letra t. Então, fica o menos 4t e vem acompanhar ele o t, que como está aqui somando, ele vem para cá diminuindo, Do outro lado, permanece o número 2. E acompanha o número 2, o menos 7 e o menos 9. Então, nós vamos ter menos 5t igual a menos 14, Se eu devo 7 e devo 9, eu devo 16. Como tem 2, resta menos 14. Então, o nosso t, ele é igual a menos 14 dividido pelo menos 5. Cabe aqui lembrar que esse 5 está multiplicando a letra t. Então, nós já vimos isso, discutimos isso em sala. O que nós vimos? Que como nas equações de primeiro grau, nós vamos fazer essa separação entre termos que estão acompanhados de letra e termos que não estão, sempre que há uma mudança do primeiro para o segundo membro, nós trabalhamos com as operações inversas. Então, esse menos 5 que multiplica, vem para o outro membro dividindo. Como ele está negativo, ele vem negativo, ele não muda de sinal, e sim muda de operação. Então, o nosso t aqui é igual a 14 quintos, porque na divisão menos com menos dá mais. Então, essa é a resposta do nosso item A. Bom, no nosso item B, nós temos aqui uma equação onde nós estamos vendo aqui, a necessidade de aplicar a propriedade distributiva. Nós temos 2 que multiplica o que tem ali dentro dos parênteses, 3m menos 3. Então, nós vamos ter 6m menos 6, igual ao 7. Olha o que aconteceu na letra A e aqui vai acontecer novamente, Nós temos um menos, então, menos 4 que multiplica o m, que multiplica o menos 3. Aplicando o famoso chuveirinho, Lembrando que menos 4 vezes m, menos 4m. E menos 4 vezes menos 3 vai dar mais 12. Então, aqui nós vamos ter
6m. Como esse menos 4m está lá do outro lado, no outro membro, né? Ele passa para o primeiro membro mais 4m, com o inverso do que ele está fazendo lá. Está lá diminuindo, vem para cá, somando. Igual ao 7 mais 12, que não mudou de membro, então não muda de operação, mais o 6, que estava aqui diminuindo, vem para o segundo membro somando. 4m mais 6m dá um total de 10m. E 7 mais 12, 19, mais o 6 vai dar 25. Então, nosso m é igual a 25 sobre 10. E aqui a gente consegue simplificar, né, essa fração, dividir ela toda por 5. E nós vamos encontrar que o m, ele é igual a 5 sobre o 2. Então, na letra B, a resposta da nossa incógnita é m igual a 5/2. Então, pessoal, letra A e letra B, fácil, tranquilo, né? Não tem fração. Agora, na letra C, a gente vai dar uma dificultadinha, né? Porque é importante também, né, trabalhar com as equações de primeiro grau que envolvem frações. Então, nessa letra C, nós temos assim, né? X mais 1 sobre 3... mais 3x menos 5 sobre 2 igual a 1. Então, a gente sabe que aqui embaixo desse número 1 também é 1, denominador é 1 quando não aparece. E nesse caso, nós temos que encontrar o mínimo múltiplo comum. Deixar todas as frações com o mesmo denominador, né? Então, nós vamos encontrar aqui o mínimo, né, múltiplo comum entre 3, 2 e 1, que é 6. E nós vamos fazer aquele processo, né, de dividir, ou também poderíamos trabalhar com a ideia de frações equivalentes. Mas como eu percebi em sala que vocês preferem esse processo de dividir, né, do mínimo múltiplo comum, a regrinha, nós vamos trabalhar nesse sentido. Então, 6 dividido por 3 dá 2, e esse 2, ele multiplica o numerador x mais 1. Mais 6 dividido por 2 dá 3, que vai multiplicar o numerador que nós temos ali, 3x menos 5. Igual. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 1, 6. Após, né, a gente encontrar o mínimo e efetuar essas operações, nós não precisamos mais dele, já igualamos os denominadores, então é possível trabalhar agora só com a parte de cima, o numerador da nossa fração. Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva e aqui também. Então, nós vamos ficar com 2x mais 2, mais 9x menos 15, igual a 6. Nós podemos juntar esse 2x com esse 9x, são termos semelhantes, dá 11x. E esse número 2 com o número menos 15, também podemos juntar, vai dar menos 13, igual a 6. Então, nós vamos ter que 11x é igual a 6 mais 13, né? Logo, 11x vai ser igual a 19, x é igual a 19 sobre 11. Essa fração a gente não consegue simplificar, né? 19 e 11 são números primos, então x igual a 19 11avos. Bom, no nosso item D, nós temos 4x sobre 3 menos 2 igual a 2x sobre 4 menos 7 sextos. Mesma situação. Nós vamos encontrar aqui o mínimo múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum de 3, 2... Aliás, de 3, 1, 4 e 6 é o número 12, né? Então, 12 dividido por 3 dá 4, vezes 4x, 16x. 12 dividido por 1, 12, vezes menos 2, menos 24. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 2x, 6x. E 12 dividido por 6, 2, vezes o 7 vai dar menos 14. Então, aqui nós temos que 16x menos 6x é igual ao menos 14 mais 24. 16x tirando 6x resulta em 10x. E aí, isso é igual a
10, porque se eu devo 14 e eu tenho 24, eu fico com 10. Então, o nosso x é igual a 10 sobre 10, logo o nosso x ele vale 1. Item E, último item da número 1. Então, nós estamos vendo aqui que há a presença de parênteses. Sempre que eles aparecem, né, nós devemos eliminar eles primeiro. Dessa forma, então, nós vamos efetuar o cálculo da seguinte forma. O 5, que é o numerador, multiplica o x e multiplica o 1. Aqui embaixo, o denominador é 1. Aqui também é 1. Então, multiplicação de fração, nós fizemos dessa forma, né? Numerador vezes numerador e denominador vezes o denominador. Então, vai ficar 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. E 6 vezes 1 é 6. No outro membro, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 4, menos 8. E 3 vezes 1, 3. Agora, o mínimo entre 6 e 3 é o 6, que dividido por 6 dá 1, e 1 multiplica o 5x mais 5. 6 dividido por 3 dá 2, que irá multiplicar o 2x menos 8. Esquecemos, eliminamos o mínimo, já igualamos, né, as frações com denominadores iguais, e agora aplicamos então a distributiva. 5 vezes x, 5x. Aliás, 1 vezes 5x, 5x, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 2x, 4x, e 2 vezes menos 8 dá menos 16. Então, 5x menos 4x, ele está lá somando, vem para o primeiro membro diminuindo, é igual a menos 16, não mudou de membro, não muda de operação, menos 5. Então, nós vamos ter que 5x menos 4x é x, igual a menos 21. Menos 16 com menos 5 vai dar menos 21. Bom, na número 2, nós temos que resolver algumas equações fracionárias. Então, nós vimos que equações fracionárias são aquelas que apresentam incógnita no seu denominador. E quando isso acontece, é necessário que a gente encontre, né, primeiro, a sua condição de existência. Por quê? Porque o nosso denominador não pode ser zero. Então, nós temos aqui que esse x, ele deve ser diferente de zero, primeira condição de existência. Porém, nós temos aqui um 2x, também um outro denominador com incógnita. Então, esse 2x também tem que ser diferente de zero. E isso fica x diferente de zero sobre 2, logo x também será diferente de zero. Então, para ambos os denominadores, x tem que ser diferente de zero. Esse é o único número que nós não podemos encontrar como solução, porque se nós dissermos que x é zero, na hora de substituir na equação, aqui nós vamos ter uma fração com denominador zero que não há possibilidade, né? Não existe. Então, para a gente iniciar aqui, nós sabemos que embaixo desse número 1 é 1, o denominador é 1. E para encontrar o mínimo múltiplo comum dessa equação, nós vamos usar o mesmo critério como se fossem números. Ou seja, se nós temos x e 2x e 1 como denominadores, nós temos que verificar entre eles, né, qual que é o mínimo múltiplo comum. Então, entre x, 2x e 1, o mínimo múltiplo comum é o 2x, né? É o maior deles. 2x dividido por x, 2. Esse 2 multiplica o x mais 3. Menos 2x dividido por 2x dá 1. E 1 vezes o que nós temos lá em cima, que é 1 menos 3x no numerador. Igual. 2x dividido por 1, 2x. Vezes 1, 2x. Então, agora, mesma coisa. Aplicamos a propriedade distributiva, né? 2x mais 6 menos 1 mais 3x igual a 2x. Bastante cuidado com esse sinalzinho de menos, né? Porque às vezes a gente faz 2x dividido por 2x, 1. 1 vezes o que nós temos lá em cima é 1 menos 3x. Só que o que acontece, né? Olha só. Podem ver que o 1 e o 3x ficaram com sinais contrários. Por quê? Porque esse menos pede o oposto do que nós temos lá em cima, no numerador, né? Então, aqui nós temos que 2x mais
3x menos 2x, que é esse termo que está no segundo membro e vem para cá com a operação inversa, é igual a menos 6 mais 1. Esses números que estavam no primeiro membro, né? E vêm para o segundo membro também mudando de operação. Então, 2x menos 2x vai dar 0. Sobrou 3x igual a menos 5. X é igual a menos 5 sobre 3. Bom, x igual a menos 5/3. Então, eu volto na minha condição de existência para verificar se essa resposta pode ser o nosso conjunto solução. Como na condição de existência x teria que ser diferente de 0, e nós encontramos um número que não é 0, a solução dessa equação é menos 5/3, o número que nós encontramos. Bom, no item B, nós temos também, né, uma equação com denominadores envolvendo incógnitas. Então, o mínimo múltiplo comum desta equação seria: aqui nós temos x e aqui nós temos 2 menos x. Então, não há nada em comum entre eles. E quando os denominadores são diferentes, né, que não há nenhum fator comum, o mínimo é o produto entre eles. Então, x que multiplica 2 menos x. Esse é o nosso mínimo múltiplo comum. Que dividindo por x, resta o 2 menos x, que irá multiplicar o numerador, que é o x menos 2. Então, novamente, x, que multiplica 2 menos x dividido por x, sobra, né, tem como resposta 2 menos x, que vai multiplicar x menos 2. Menos x que multiplica 2 menos x dividido por 1 é ele mesmo. E vezes 1 continua sendo ele mesmo. Igual. Todo esse denominador dividido por 2 menos x vai nos restar x, que vezes 3 vai dar 3x. Então, eliminando o denominador, nós vamos ter aqui, né, propriedade distributiva, todos os termos se multiplicando, né? Então, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4, x vezes x vai dar menos x ao quadrado, e menos x vezes menos 2 vai dar mais 2x. Aqui também tem propriedade distributiva, menos x vezes 2 vai dar mais 2x, menos x vezes menos x vai dar mais x ao quadrado, igual a 3x. Então, esse menos x ao quadrado com esse mais x ao quadrado vão se anular, vai dar 0. 2x com 2x, 4x, menos 3x, que está lá no outro lado do igual. Igual a quem? A esse menos 4, né? Que vem para o segundo membro como 4 positivo. 4x menos 3x é x, igual a 4. Bom, só que eu tenho que analisar a nossa condição de existência. Os denominadores que aparecem incógnitas são o x, que tem que ser diferente de 0, primeira condição de existência, e 2 menos x, que também tem que ser diferente de 0. Então, nesse caso, eu vou dizer que 2 tem que ser diferente de x. Passando o x lá para o outro lado, né, da diferença, nós vamos encontrar isso, x diferente de 2. Como o nosso x é igual a 4, significa que a condição de existência diz que o conjunto solução pode ser o número 4. Por quê? Porque se x é igual a 4, significa que eu não encontrei 0, não encontrei 2, então, conjunto solução número 4. Bom, nesse último item, né, letra C, nós temos uma equação fracionária onde os denominadores são x menos 3 e x ao quadrado menos 9. Lembrando que x ao quadrado menos 9 nós conseguimos fatorar. Extraindo a raiz quadrada, né, dos dois termos, nós vamos encontrar x mais 3, que multiplica x menos 3. Então, olha só, quando eu tenho x menos 3 e x ao quadrado menos 9 no denominador, aqui neste nosso denominador também tem o fator x menos 3. Logo, o nosso mínimo múltiplo comum é o maior deles, ou seja, x ao quadrado menos 9.
Lembrando que esse x ao quadrado menos 9 é x mais 3 que multiplica x menos 3. Então, quando eu vou dividir ele por x menos 3, sobra o x mais 3, que ainda multiplica o 5 que está ali em cima. Menos x ao quadrado menos 9 dividido por x ao quadrado menos 9 dá 1. Vezes 30, 30. E x ao quadrado menos 9 dividido por 1 é ele mesmo, que vezes 1 continua sendo ele mesmo. Então, agora nós vamos ter 5x mais 15 menos 30 igual a x ao quadrado menos 9. Então, arrumando, né, essa nossa equação, que já dá para a gente perceber que é bem possível que seja uma equação de segundo grau, nós vamos colocar todos os termos para um lado só da igualdade. Então, se eu colocar todos esses termos lá, né, para esse lado da igualdade, nós vamos ficar com x ao quadrado menos 9 menos 5x menos 15 e mais 30. X ao quadrado menos 5x, que não há ninguém para a gente poder unir, né? Se eu devo 15 e tenho 30, a gente fica com 15. Tira 9 e ainda resta 6. Isso tudo igual a 0. Bom, então escrevendo a nossa equação aqui em cima, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Como é uma equação de segundo grau, nós temos que aplicar Bhaskara, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nosso B aqui é menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é 6. Então, o nosso delta ele é igual a 25 menos 24. O nosso delta é 1. Para encontrar o valor de x, nós temos menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Então, o nosso x ele é igual a menos b, que é menos 5, mais ou menos a raiz de 1, sobre 2 vezes o 1. O nosso x aqui ele é 5, mais ou menos 1 sobre 2. Então, nós vamos encontrar x uma linha, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E o nosso x, duas linhas. 5 tira 1, 4, dividido por 2, 2. Muito bem. Só que agora a gente tem que fazer o quê? Analisar a nossa condição de existência. Bom, quando nós temos x menos 3 como denominador, a gente tem que dizer que esse x menos 3 tem que ser diferente de 0. Logo, o x ele vai ser diferente de 3. E quando nós temos aqui x ao quadrado menos 9, nós sabemos que é x menos 3 vezes x mais 3. Então, x menos 3 eu já sei que tem que ser diferente de 0. E x mais 3 também tem que ser diferente de 0. Logo, o x terá que ser diferente de menos 3. Analisando as nossas respostas, x uma linha 13 e x duas linhas 2, esse cara aqui, o 3, não pode ser solução da equação, porque a condição de existência diz que x tem que ser diferente de 3. Então, se eu não considerar ele, o nosso conjunto solução é formado apenas pelo número 2. Solução, então, da letra C. A questão de número 3 é um probleminha envolvendo a ideia de equações, que diz assim: a soma de um número, como eu não sei quem é esse número, nós vamos chamar de x, com a sua quinta parte. A quinta parte desse número é pegar ele e dividir por 5, x sobre 5. É 2, é igual a 2. Então, qual é esse número? Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau, tranquila de se resolver, né? E nós temos que descobrir o valor de x, que é o número que nós estamos aqui, então, chamando, né? O número desconhecido. Aqui embaixo não tem ninguém, não tem nenhum número, então nós vamos colocar o número 1, é ele que está ali oculto, né? O mínimo múltiplo comum entre 1 e 5 é 5. 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 5 é 1 vezes x,
x. 5 dividido por 1, 5, vezes 2, 10. Então, 5x mais 1x, 6x, igual a 10. X vai ser igual ao 10 dividido pelo 6. Aqui a divisão não é exata, mas nós conseguimos simplificar, né? Por 2. Então, o nosso x ele é igual a 5 sobre 3. Então, o número que está sendo procurado nessa questão é o número 5/3. A número 4 também é um probleminha envolvendo equação, que diz o seguinte: de um recipiente cheio de água, tiram-se 2/3 do seu conteúdo. Recolocando-se 30 litros de água, o conteúdo passa a ocupar a metade do volume inicial. A capacidade do recipiente é... Bom, como eu não sei qual é o conteúdo que tem nesse recipiente, eu vou chamar ele de X. Quando falou que de um recipiente cheio, então ele tem um total de X litros. Foram retirados, né? Tiram-se 2/3 do seu conteúdo, então é menos 2/3 de quem? De X, que é o seu conteúdo. E aí disse assim, recolocando-se 30 litros de água, então quer dizer que foi acrescentado 30 litros, a sua capacidade, né, ela representa a metade do volume inicial. Então, tinha água nesse recipiente que eu não sei quanto, estou chamando de X. Foi tirado 2/3 dessa quantidade, então 2/3 de X. Depois foi acrescentado 30 litros de água, mais 30. E isso ficou igual a quem? A metade do volume inicial, que seria então metade de X. Então, a gente já sabe que embaixo do X é 1, embaixo do 30 é 1. O mínimo múltiplo comum entre 1, 3 e 2 é o número 6. E aí, 6 dividido por 1, 6, vezes x, 6x. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes menos 2x dá menos 4x. 6 dividido por 1, 6, vezes 30, 180. Igual a 6 dividido por 2, que dá 3, vezes x, 3x. Então, a gente elimina o mínimo e nós temos aqui, né? 6x menos 4x menos 3x, que eu já posso, então, né? Colocar ele lá no outro membro, mudando a sua operação, igual a menos 180 pelo mesmo motivo. Estava lá somando, vem para cá diminuindo. Então, aqui eu tenho que 6x menos 4x menos 3x dá menos 1x, igual a menos 180. Tem duas formas de a gente solucionar, né? O nosso x, a nossa incógnita, nós não queremos ela negativa, então eu posso multiplicar, né, essa nossa equação toda pelo número menos 1 e dizer que x é igual a 180, porque quando eu multiplico toda essa linha por menos 1, eu tenho menos x vezes menos 1, que dá x, menos 180 vezes menos 1, que dá 180. Ou eu poderia dizer que x é igual a menos 180 dividido por menos 1. E x aqui seria igual a 180, porque menos com menos na divisão dá mais. E 180 dividido por 1 é 180. E essa resposta, então, está ali na letra E, 180 litros. A próxima questão é a questão da UFSC, que diz o seguinte: o número 310 é dividido em 3 parcelas, sendo que a segunda parcela é igual a 3/2 da primeira parcela e a terceira é igual a 5/3 da segunda. Calcule a menor dessas parcelas. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui valor da primeira parcela, valor da segunda parcela e valor da terceira parcela. Nós temos que conhecer essas parcelas, né, para poder entender essa situação. Então, o que que eu sei? A primeira parcela eu não sei quem é, porque ele falou o seguinte, que a segunda parcela é igual, ele não falou nada da primeira. Então, se eu não sei quem é a primeira, eu vou chamar essa primeira parcela de x. E ele disse que a segunda parcela é igual a 3/2 da primeira.
3 meios da primeira é 3 meios vezes a primeira, ou seja, 3 meios vezes x. E ele disse que a terceira é igual a 5 terços da segunda. Então, a terceira vai ser 5 terços vezes, palavrinha dá, né, vezes o valor da segunda, que é 3 meios de x. Bom, o que eu sei? Que se eu pegar a primeira parcela, que é x, somar com a segunda parcela, que é 3 meios de x, e somar com a terceira parcela, que é 5 terços vezes 3x sobre 2, isso aqui tem que dar o total, que é o 310. Então, nós vamos dar uma organizada na nossa equação antes de resolver. Nós temos aqui que x é igual a, ou melhor, x mais 3x sobre 2, essa multiplicação eu posso escrever assim, mais 5 vezes 3x, 15x, e 3 vezes 2 dá 6. Isso é igual a 310. Agora, então, nós já sabemos que tem que tirar o mínimo. E o mínimo entre 2, 6 e 1 é o 6. Que dividido por 1, 6. Vezes x, 6x. 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 3x, 9x. 6 dividido por 1 dá 1. Vezes 15x, 15x, igual a 6 dividido por 1, que é 6, vezes o 310, que vai dar 1860. Então, a gente elimina o mínimo, né? Já igualamos todas as frações com denominadores iguais, e nós ficamos com o seguinte, 6x mais 9x mais 15x, que vai nos dar um total de 30x. Igual a 1860. Então, nosso x é igual a 1860 dividido por 30. E aí, o nosso x ele vai ser igual a 62. Só que, agora a gente tem que voltar lá na situação problema, né? Porque ele está dizendo que ele quer a menor dessas parcelas como resposta. Então, vamos lá. A nossa primeira parcela, a gente disse que era x. Então, a primeira parcela, x é igual a 62. Encontramos o seu valor. A segunda parcela, nós dissemos que era 3 meios de x. Ou seja, 3 vezes o 62 sobre 2. E aí, nós vamos encontrar na segunda parcela, né? Aqui vai dar 3 vezes o 62. Nós vamos encontrar como resposta 186, que dividido por 2 vai dar 93. E a nossa terceira e última parcela vai ser aquele produto, 5 terços da segunda. Como a nossa segunda parcela é 93, então eu posso substituir isso aqui por 93, valor encontrado aqui da segunda parcela. Então, nós teríamos 5 vezes o 93 dividido por 3, né? Então, aqui 5 vezes o 93 dá 465, dividido por 3, que vai dar 155, valor da nossa terceira parcela. Então, nós temos que a menor dessas parcelas é a primeira, 62. Esse é o valor, então, da questão de número 5. Questão de número 6 é uma questão bem comum de ser cobrada, né, nos vestibulares. A gente consegue resolver essa questão tanto por equação do primeiro grau, como envolvendo sistemas de equações. No caso aqui, nós vamos usar a equação do primeiro grau. E ela diz o seguinte, que em um quintal há galinhas e coelhos, perfazendo o total de 14 cabeças e 38 pés. E pede para a gente encontrar o número de galinhas. Então, o que a gente sabe? O enunciado nos disse que o número de galinhas mais o número de coelhos resultam 14 animais, 14 cabeças. O que nós sabemos, né, em relação aos pés? Que cada galinha tem 2 pés e que cada coelho tem 4 pés. E que isso vai dar um total de 38 pés. Bom, como eu não consigo trabalhar com duas incógnitas ao mesmo tempo em uma equação do primeiro grau, nós vamos então aqui dizer, por exemplo, que o número de coelhos é igual a 14
menos G, que é o número de galinhas. Então, 2G mais 4C, onde eu estou chamando de 14 menos G, então eu vou abrir parênteses e vou colocar o 14 menos G, é igual a 38. Então, 2G mais 4 vezes o 14, 56, 4 vezes menos G, vai dar menos 4G, é igual a 38. Então, 2G menos 4G menos 2G, igual a 38 menos o 56. Então, menos 2G aqui é igual a menos 18. E aí, o nosso G, ele é igual a menos 18 sobre menos 2. Quer dizer, então, que o número de galinhas, ele é igual a 9, né? Menos com menos dá mais, e 18 dividido por 2 é 9. Se o exercício quisesse saber também o número de coelhos, bastava a gente voltar ali, né? E substituir, que o número de coelhos seria 14 menos 9, ou seja, o número de coelhos seria 5. Mas para essa questão, o que ele pede é o número de galinhas, e o número de galinhas nós encontramos que está aqui, 9 galinhas. Então, a nossa última questão, nós temos aqui para a gente resolver as inequações. Então, na letra A, uma inequação bem tranquila, nós vamos pegar esse 4, né, e distribuir com os números que nós temos ali dentro do parênteses. Então, nós temos que é 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 1, menos 4, e isso tem que ser menor que x mais 5. Então, o cálculo de inequação, ele é bem semelhante ao de equação. Nós vamos agora dizer que 4x menos x, porque estava, né, do outro lado da desigualdade, vai ser maior do que 5 mais o 4. 4x menos 1x, 3x, maior do que 9. X vai ser maior do que 9 sobre 3. Então, o nosso x aqui, ele é maior do que 3, né? Porque 9 dividido por 3 dá 3. Então, essa seria a resposta da nossa letra A. Fácil, né? Agora, no item B, está pedindo, né, para a gente calcular o valor de 2x menos 7, menor ou igual a 4x mais 9. Então, também bem tranquilo, nós vamos dizer, então, que 2x menos 4x é menor ou igual a 9 mais 7. Nós temos aqui que menos 2x será menor ou igual a 16. Agora, bastante atenção nesse passo, porque aqui o x, ele seria menor do que 16 sobre menos 2. Contudo, nas inequações, existe uma propriedade que diz que quando nós vamos dividir ou multiplicar por um número negativo, nós temos que trocar, né, inverter o sinal da desigualdade. Então, como aqui x é menor ou igual a 16 sobre menos 2, que é um número negativo, a resposta fica x maior ou igual a menos 8. Qualquer número maior ou igual a menos 8 torna, né, este primeiro membro menor ou igual ao segundo. Uma outra forma de a gente entender aqui seria nessa etapa aqui, multiplicar a inequação toda por menos 1. Se isso acontecesse, nós teríamos, né, 2x, porque menos 2x vezes menos 1 vai dar 2x. Se eu estou multiplicando por menos 1, eu quero o oposto, e o oposto do menor igual é maior igual. 16 vezes menos 1, menos 16. Então, o nosso x, ele é maior ou igual a menos 16 sobre 2. O nosso x, ele é maior ou igual a menos 8. Então, por isso a propriedade, né? Dividir ou multiplicar por um número negativo nas inequações, nós temos que lembrar de inverter o sinal da desigualdade. E por último, nós temos a letra C, que é uma inequação envolvendo fração. Então, o primeiro passo aqui é a gente aplicar a propriedade distributiva, né? Então, nós vamos ter 2x mais 2 sobre 4. Esse menos, com esse menos, eu já posso fazer direto. Vai dar mais 3, né? E é mais 3, então, que multiplica o x. Vai dar mais 3x. E mais 3 vezes 2 vai dar mais 6. Tudo sobre 6.
maior ou igual a x menos 2. Então, significa que nós vamos ter o seguinte, que encontrar o mínimo entre 4, 6 e 1, e o mínimo entre 4, 6 e 1 é o 12, dividido por 4 dá 3, que multiplica o 2x mais 2. 12 dividido por 6 vai dar 2, que multiplica o 3x mais 6, maior ou igual. E 12 dividido por 1, 12, que irá multiplicar o x menos 2. Então, agora a gente elimina o mínimo e aplica a distributiva que nós temos aqui. Então, 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 6, 12. Maior ou igual a 12 vezes x, 12x. E 12 vezes o menos 2, menos 24. Agora, nós vamos agrupar os termos semelhantes para ficar mais fácil. 6x com 6x, 12x. Esse 6 com esse 12, 18. Maior ou igual ao 12x menos 24. Então, agora o nosso 12x menos 12x, que está lá do outro lado, vem para cá diminuindo, é maior ou igual ao menos 24 com menos 18. Então, nós temos que 12x menos 12x vai dar 0x, maior ou igual a menos 42. Bom, se eu continuar esse cálculo aqui, né, o que vai acontecer? Esse zero teria que passar dividindo. E a gente já conversou que não há possibilidade da divisão, né, do denominador ser zero. Mas, nesse caso da inequação, nesse ponto aqui, nós temos o seguinte: 0x maior ou igual a menos 42. Quer dizer, 0 vezes qual número que será maior ou igual a menos 42. Como 0 vezes qualquer número é 0, né? Então, significa que qualquer número colocado aqui no lugar do x será, né? 0 será maior ou igual a menos 42. Logo, o conjunto solução para essa inequação será todo e qualquer número real. Porque se eu substituir x por 1, 2, 3, qualquer número com vírgula, 1,5, 2,33, qualquer número negativo, menos 7, menos 8, 0 vezes qualquer um desses números é 0. E 0 será sempre, né, um número maior ou igual, né, ao segundo membro, que seria menos 42. Então, por isso, o conjunto solução seria todo e qualquer número real. Com isso, nós terminamos a nossa segunda lista de exercício. E até breve, até a próxima lista.